Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, eu quero te louvar, te agradecer pela tua filha. Deus, que o Senhor a use nesta manhã, como o Senhor tem usado, ó Pai. Deus, que o Senhor faça trazer a sua lembrança, ó Pai, tudo aquilo que ela estudou, preparou, tudo aquilo que ela tem ministrado ao seu coração, que ela transmita às nossas vidas nesta manhã, que o Senhor Espírito Santo tenha liberdade para ministrar através da vida dela, ó Pai. Nós entregamos a sua vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz, amados. Amém. Que bênção podermos estar aqui mais uma vez reunidos para poder falar do santo amor de Jesus e da manifestação da glória e do poder dele sobre nós. E é com muita responsabilidade que nós aqui estamos, porque toda vez de falar, meu Deus do céu, é como a pastora Cássia falou, eu sei que vai ministrar, eu falei, ela falou, vai em paz, eu falei, só pela paz e pela graça, e é verdade, é só por ela. Porque o dia que eu estiver com uma autoconfiança de que eu sou capaz de fazer qualquer coisa, eu não preciso mais de Deus. Aí já passou a ação de Deus sobre a nossa vida. E nós não queremos jamais. Nós queremos sempre, sim, é depender da ação de Deus e dizer, Espírito Santo, a partir de agora é com o Senhor. Fale, traduza, né, o que o Senhor tem para os nossos corações. E eu espero que assim seja mais uma vez, como tem sido em todas as escolas dominicais. Eu tenho visto assim o teor da palavra, o quanto tem sido maravilhoso as ministrações. Todos que sobem aqui são pessoas de responsabilidade, que ministram a palavra com ousadia, com intrepidez, e faz notório o nome do Senhor, e trazendo conhecimento a todos nós. E isso nos dá ânimo para a caminhada, força, renova a nossa fé, e é o que eu espero nesta manhã, que nós possamos aprender um pouco mais sobre lançar o teu pão sobre as águas. O que é que vem a ser lançar o teu pão sobre as águas? É o tema da lição. E o título, o texto áureo diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. E a verdade prática diz assim, lançar o pão sobre as águas é fazer o bem e ter esperança quanto a um futuro desconhecido. O que vai me acontecer a 1 minuto? Daqui a 1 minuto, quem que pode dizer o que vai me acontecer? Quem pode levantar a mão e dizer, eu sei o que vai acontecer amanhã, depois, o ano que vem? Ninguém. Ninguém pode levantar e se pronunciar. Nós podemos dizer, se Deus quiser, assim será. Se Deus conceder, assim acontecerá. Ou seja, nós temos um projeto, nós temos um plano, nós temos um planejamento para o futuro. Mas quem pode dizer se ele vai realizar ou não? Somente o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, Criador das nossas vidas, Criador da existência, da humanidade. E quando ele fala sobre lançar o pão sobre as águas, isso foi escrito há mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Salomão, ele deve ter vivido por volta de 1000 anos antes de Cristo. Então, quando Jesus vem, ele também trouxe esse mesmo ensinamento em outras palavras. Lá em Lucas 12, ele diz assim, observem, olhem os lírios dos campos, eles não fiam, não tecem, eu, contudo, afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, em sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que está no campo hoje e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Olha só, ele está dizendo sobre o acrescentar a nossa fé, a confiar a Ele. E isso traz como exemplo também o povo no deserto, eles foram alimentados pelo maná, o pão que caía do céu. Durante 40 anos, o Senhor proveu. Deus estava demonstrando, então, um cuidado para com o seu povo.
Na oração modelo, né, que é a oração do Pai Nosso, o próprio Jesus também confia a Deus o pão. Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Lá em Mateus 6. Então, nós somos convidados a interpretar esse texto como sendo uma exortação que o autor utiliza para nos falar sobre confiar em Deus e a aceitar e enfrentar os riscos do dia a dia. Ele não fala apenas sobre confiar em Deus de uma forma, como que eu diria, despreocupada, sem ter assim um zelo e um cuidado com a provisão do pão. Ele fala, trabalhai dia e noite para não ser pesado a ninguém. Ou seja, eu vou providenciar meios para produzir o pão, mas não é pela força do meu braço, não é pelo meu fazer, mas sim pela força que Deus me dá, pelo fazer que Deus me dá a oportunidade de praticar. Então, nós estamos confiando a Ele a oportunidade de produzir o pão hoje, no nosso dia a dia, bem como também a enfrentar as adversidades que por acaso vier, confiando que Ele trará o pão que nós estamos hoje lançando. A nossa confiança que está sendo depositada no nosso Deus, no nosso Senhor e Salvador. Como sendo uma escola, né, aqui hoje uma escola, um estudo, nós temos alguns objetivos, e eu gosto desses objetivos, porque ele vai trazer para nós, para que a gente possa, até o final da aula, estar fazendo alguns resumos de aplicação prática. E ele diz assim que o início, nós devemos, até o final da aula, saber como viver uma vida com propósito. Se alguém está vivendo até hoje sem propósito, hoje nós vamos aprender a ter uma vida com propósito. Nós vamos decidir a viver uma vida dinâmica com fé e esperança. E nós vamos viver a vida também com responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, a responsabilidade da vida ela é diante de Deus, mas também diante do meu semelhante. Porque muitas das vezes as pessoas dizem, eu vivo a vida do meu jeito, é eu e Deus. E Deus está nos dizendo para viver uma vida com responsabilidade. Porque se eu estou vivendo diante de Deus, eu tenho que levá-la também com integridade diante dos homens. Filipenses, Paulo fala isso, seja a vossa equidade conhecida diante dos homens, porque perto está o Senhor. Equidade é mais do que comportamento que se possa ver, é a nossa essência, é o nosso coração. Então, aqui nós somos advertidos a fazer algumas análises a respeito da postura de Salomão, quando ele fala a respeito de lançar o seu pão sobre as águas. Estudar o livro, como nós estudamos essa revista, com o propósito de a sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa. E o tema proposto é a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. Ou seja, o estudo dos dois livros. Nós estamos concluindo, chegando ao final do estudo proposto para esse trimestre, que é o estudo do livro de Provérbios e Eclesiastes. E como estudantes da Bíblia, nós vamos estar orando para que Deus lance, luz. Esse nosso encontro de hoje de manhã é para que Deus lance luz sobre a palavra dEle. Eu não tenho aqui nenhuma revelação mirabolante, não tenho aqui nada novo que não a palavra de Deus. A nós escrita há quantos mil anos atrás. E está mais atual do que ainda o jornal que vai correr amanhã, ela é mais atual. Porque ela não ultrapassa. Ela é sempre atual, porque foi escrito para mim e para você em qualquer época da nossa vida. Por isso, então, nós vamos estar fazendo esse estudo debaixo da luz de Cristo. E a nossa intenção aqui é de fazer apontamentos e trazer clareza ao que a palavra de Deus está querendo nos dizer. E quando nós vamos fazer qualquer estudo da Bíblia, é extremamente importante
que a gente observe o texto que está sendo lido e coloque ele dentro de um texto, de um contexto em que ele está sendo ali descrito, para que a gente possa trazer como uma contextualização para os nossos dias hoje. Já viu aquela expressão que diz assim, um texto sem contexto vira pretexto. Entendeu? E o que, pastora? Ok. Um texto sem contexto vira pretexto para heresia. Ou seja, você levanta uma colocação completamente descolocada dentro do que a palavra está sendo revelada. E aqui nós temos que analisar a palavra dentro do contexto em que ela foi analisada, porque nenhuma palavra está desconexa na Bíblia. A Bíblia, ela se auto-interpreta. A Bíblia, não existe alguma coisa que você diz assim, isso aqui na Bíblia não tem fundamento, isso aqui foi um erro do escritor, né? Como tem alguns livros que no final dos livros, que até são apócrifos, porque lá no final eles pedem desculpas se alguma coisa que eles escreveram foi fora do contexto que as pessoas estão analisando. A palavra de Deus não tem isso. Ela é viva e verdadeira, atual, hoje, amanhã e será para a eternidade. Então, daí a importância de nós analisarmos a época em que foi escrita, o propósito, se foi para uma nação, se foi para um povo, se foi para uma pessoa especificamente. E o que nós podemos ver a respeito de Eclesiastes é que, quando Salomão escreveu Eclesiastes, ele já estava no final da sua vida. Salomão escreveu 3 livros da Bíblia. Ele escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E eu até li uma colocação que eu achei interessante e concordo com o autor, que ele disse assim, Salomão escreveu Cantares na flor da juventude, no vigor, na alegria, no primeiro amor. Salomão escreveu Cantares, demonstrando o seu amor à Sulamita, que também pode ser comparado ao nosso primeiro amor para com Deus. E depois ele escreve Provérbios, já na sua fase de maturidade, numa fase assim mais, passou aquela de conquista, né? Passou aquele momento de tanta euforia e ele começa já a analisar a vida de uma forma assim, eu preciso dar conselhos para a geração futura. Eu preciso colocar um caminho para que a juventude, para que todos possam seguir no futuro. Então, ele escreveu Provérbios. E, no final da sua vida, já na velhice, ele escreve o livro de Eclesiastes. E, fazendo uma análise geral da interpretação do livro de Eclesiastes, nós identificamos ele, então, avaliando a sua vida de vários aspectos, e, então, buscando satisfação para cada uma delas. E, com isso, também nós devemos aprender que, na nossa vida, eu não posso viver a vida de uma forma desregrada, do começo ao fim, sem um momento parar e falar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que valeu a pena? O que é que eu posso chegar para os meus filhos, para os meus netos, e dizer, olha, esse caminho não vale a pena, não entre por ele. Vive a vida com alegria, Salomão fala isso. Mas saiba que no final Deus vai te trazer juízo a tudo, meu irmão. Olha, vai ter que prestar conta tudo diante de Deus. Não vá vivendo a seu modo, pensando que é do jeito que você quer, porque não é. Nós temos que ter o cuidado de analisarmos a nossa vida diante de Deus. E no final, o próprio autor, ele conclui que a satisfação da vida só pode ser encontrada em 2 momentos. Em 2 atitudes, buscar a Deus e andar em seus ensinamentos. Olha que coisa linda. Glória a Deus, porque nós estamos aqui buscando o quê? Conhecer esse Deus. No final do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, ele diz assim, agora que eu já disse tudo para vocês, ele está concluindo o livro. Ele diz, agora que eu já disse tudo para vocês, esta é a reunião, esta é a conclusão. Teme a Deus e obedece os seus mandamentos, porque esse é o propósito do homem. Ou seja, a satisfação, a alegria, nós só vamos encontrar em Deus.
a alegria de viver, o propósito de vida, é só isso. Teme a Deus e anda em seus caminhos. Então você vai encontrar a felicidade. Fora disso, não se encontra a felicidade. E o que é que nós vemos hoje no mundo? A maioria, um grupo muito grande de pessoas procurando alegria, procurando satisfação na vida, e estão se entregando à vaidade, à promiscuidade, aos jogos, aos vícios, às dependência de tudo, de menos de Deus. Daí a importância de nós voltarmos os nossos olhos para Deus e saber que nesse futuro imprevisível, desse futuro que eu não posso dizer o que vai me acontecer daqui a 1 minuto, eu tenho que saber, Deus, estando no Senhor, eu tenho garantia de felicidade. Porque o mundo não encontra felicidade, o mundo não encontra perspectiva, tanto é que cada vez mais eles se afundam, cada vez mais nas suas depressões, na clínica que não existe um diagnóstico coeso, correto. Por quê? Porque não conseguem estabelecer um parâmetro para os desvios da humanidade, por falta de Deus. Quem esteve aqui naquela peça que os meninos da Vila do Papel apresentou, sabe muito bem. No final, quando a pessoa abandona Jesus e começa a seguir o mundo, no começo tem muito prazer. Muito prazer. Daqui a pouco acaba o prazer, a pessoa fica só, aí vem, vou tirar a minha vida, como se fosse uma solução. E não é. Aí é que é realmente dar fim a uma vida que poderia ter solução e entregar-se completamente nos braços de Satanás. E eu conversava com a Oelma durante a apresentação, eu falei, meu Deus, quantas vezes nós já vimos essa peça e todas as vezes nós nos emocionamos de saber que o mundo espiritual é assim. E a Oelma me disse, se todo mundo pudesse ver o trabalho do reino espiritual, ninguém jamais estaria no mundo. Todos estariam em Cristo Jesus. Mas aqui estamos nós. Nós que temos a visão do que vem a ser o mundo espiritual, estamos aqui para aprender um pouco mais de como nós podemos confiar a nossa vida ao Senhor. E nesse texto, a respeito desse tema, nós vamos estar então avaliando, analisando de que forma nós podemos colocar no nosso dia a dia as nossas responsabilidades para alcançarmos um resultado diante de Deus com esforço, planejamento e assumindo as nossas responsabilidades, os riscos do dia a dia vivido aqui na presença do Senhor. E o que é que nós podemos fazer, então, diante de tanta imprevisibilidade da vida? Nós vamos ficar inerte à situação ou enfrentar a arena da vida? A lição dessa semana nos chama a essa postura. O autor, o sábio Salomão, ele tomou uma postura diante de Deus em relação à vida. E qual é a postura que eu e você temos que tomar? Durante o discorrer dessa lição, nós vamos estar apresentando alguns pontos que eu e você precisamos aprender. Porque o primeiro propósito que nós vemos, a primeira pontuação que a revista nos traz é viver uma vida com propósito. E para vivermos uma vida com propósito, quando nós fazemos a primeira leitura do Conselho de Salomão, quando ele diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achar, nós percebemos que esse versículo está dividido em duas partes. A primeira é um imperativo, lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão, porque depois de muitos dias, aí vem uma promessa. Depois de muitos dias você vai achar. Isso está nos exortando, nos conclamando a lançar o pão sobre as águas. Como que nós podemos pensar que lançar o pão sobre as águas, de que forma isso pode ser verdade? Porque se eu lanço o pão sobre as águas, eu não vou encontrá-lo novamente. Eu jamais vou encontrar um pão que eu lancei sobre as águas. Lançar o pão fala sobre lançar o meu trabalho, fala sobre lançar os meus anseios, fala sobre depositar no Senhor a minha confiança.
a nossa confiança. Então, o Salomão está dizendo assim: não fique aí parado. Tome uma atitude que glorifique a Deus. Faça alguma coisa. Assim como Deus, vendo a humanidade perdida por uma demonstração de amor, Ele enviou Jesus para morrer por nós, para cumprir um plano maior, Ele fez isso como uma atitude de amor. Então, tome também uma atitude de amor, faça alguma coisa, viva com um propósito, porque, irmãos, qual é o propósito da nossa vida? É viver na passividade ou você tem um objetivo de vida? Viver na passividade é você ver o faminto passando fome e olhar passar por ele dentro do seu carro com os vidros todo fechado e olhar para ele e falar assim: meu Deus, coitado Jesus, que coisa, né? Olha, que infelicidade. Graças a Deus que não sou eu e nem nenhum da minha família que está ali como aquele miserável. Mas como que eu e você vamos reagir diante disso? O que é que eu e você estamos fazendo a respeito desse pobre, miserável, cego, nu que está ali? O que é que eu e você estamos fazendo para poder repartir o nosso pão? A palavra de Deus ainda continua dizendo: reparte o teu pão com 7 e ainda até com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá sobre a terra. Hoje eu estou ajudando, amanhã eu posso ser ajudada. Quantas pessoas que aqui na igreja já foram pessoas doadoras, que já fizeram tantas ofertas generosas e que, de repente, foi necessário nós, como igreja, como associação, fornecermos uma cesta básica para essa pessoa, por uma intempérie que aconteceu na vida. Entendeu? Então, nós temos que repartir o pão. Repartir o pão fala também de repartir a minha amizade, o companheirismo, fala de repartir aquilo que é de bom que eu sou, aquilo que eu sou na minha essência, para com o outro, para que ele me conheça, para que numa hora de necessidade o outro possa me emprestar o nome. Sabe de uma coisa assim, que você não tem mais nome, e você precisa de morar, você perdeu os seus bens, e quem vai te emprestar o seu nome? Você já precisou disso? Nós já precisamos. Nós já precisamos. Eu já precisei. Nossa família já precisou. E ao longo da caminhada, nós tivemos amigos que nós semeamos na vida deles e eles nos emprestaram um nome. Porque eles nos conheciam e tinham certeza de quem nós éramos e de que nós teríamos condições de bancar aquilo que nós estávamos falando. E mesmo se nós não tivéssemos condições, eles eram capazes de lançar o pão deles, repartir conosco aquilo que nós não tínhamos naquele momento. Entenderam? Tem pessoas, uma vez eu li uma carta que eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei perplexa. Onde a pessoa dizia, era uma filha falando para um pai, que jamais queria ser como ele, porque ele nunca foi capaz de semear uma palavra de vida na vida dela. Ele nunca foi capaz de pegar na mão dela e dizer: vem comigo que eu te ajudo. Pelo contrário, tudo que ele queria era a distância para viver a sua vida, guardar o seu dinheiro, para que quando ele morresse, ele levasse não sei para onde. Entenderam? Que construção é essa? Dinheiro você pode amontoar no banco. Eu quero saber se o dinheiro que você amontoou no banco vai ser capaz de cuidar de você na cama de um hospital. Você pode pagar alguém para cuidar de você, mas você não pode pagar ninguém para te dar amor. Lançar o pão sobre as águas é isso. É amor, é retribuição, é aquilo que eu e você podemos viver um com o outro. E isso é uma construção. Lançar o pão sobre as águas é saber que nós nos preocupamos uns com os outros e também com os menos favorecidos. E essa foi uma postura que a igreja, lá nos primórdios, ele fala lá em Gálatas 2:10, a palavra do Senhor nos fala, Paulo falando que era para que eles tivessem cuidado
com os pobres, e eles estariam observando isso com muito zelo. Por quê? Porque o pobre era uma classe de pessoas que tinha naquela época, temos agora e vamos ter sempre. Vamos ajudar. Não apenas passar lá e dar um dinheiro, não, a gente dá o pão, a gente dá a comida, a gente não dá o peixe, a gente ensina a pessoa a pescar. Nós trazemos essa pessoa para perto de nós e caminhamos com ela, oferecendo a cura, o perdão, oferecendo formação. É assim que nós vamos trabalhando na vida uns dos outros, seguros de que a prática das nossas boas obras, gente, ela será recompensada por aquele que está acima de todas as coisas, sabendo que de Deus não há incerteza. Eu não posso fazer o bem esperando que Ele um dia me retribua. Jamais. Eu não posso falar assim, dei tanto para aquela pessoa e depois ela não me deu nada em troca, foi embora, negou, me traiu. Não, o que você faz é como se você estivesse fazendo para Deus. Você está lançando o seu pão sobre as águas. Se ela pegou e foi embora e não agradeceu, um dia Deus vai usar uma outra pessoa que vai te agradecer de uma maneira tão singela, tão simples, que você vai falar, meu Deus, de onde eu fiz alguma coisa para esse irmão estar tão agradecido? Saiba que são agradecimentos que Deus está trazendo para você, para que você olhe para a sua caminhada e fale assim, vale a pena prosseguir. Então, irmão, qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? É passar pela história ou construir a história? Viver aqui só por viver é muito pouco. Sabe, nós estávamos lá no dia do Natal com Alegria, e conversando com a Adriana, ele falou, Tereza, quando eu vejo esse povo todo aqui reunido, eu não tenho como pensar assim que uma pessoa não queira participar de um momento como esse. Como que é a pessoa que não tem propósito de ajudar a vida do outro? É uma coisa assim que parece que para mim eu não tenho nem como pensar. Como pensar em alguém que não queira ajudar o próximo? É passar pela história sem fazer absolutamente nada. Que vida mais vazia, que vida mais sem objetivo. Qual é o propósito da sua vida? O que você está fazendo hoje? E, assim, eu observo muito, sou muito observadora dos comportamentos. E eu vejo, assim, as pessoas, quando veem o nosso relato aqui do Natal com Alegria, e de tudo que a ABM fez, e de tudo que a igreja tem feito, porque a ABM ele é um braço... hoje vai passar o Natal com Alegria na Fonte. Depois eu vou olhar direitinho o número... Hoje, às 16h30, no canal da Fonte, e nas Boas Novas, às 14 horas, hoje vai estar passando o nosso Natal com Alegria. Então, as pessoas, quando vê tudo que é feito, elas falam assim, nossa, pastora, o ano que vem eu vou ajudar. Eu vou fazer, nossa, eu vou ajudar vocês, eu vou ajudar a descansar vocês, porque você está tão cansada, tadinha de vocês, trabalhar demais. Trabalhamos mesmo, irmão, meu Jesus. Trabalhamos, e se você estivesse conosco, teria nos ajudado, com certeza nós teríamos trabalhado menos. Aí, o ano que vem você pode contar comigo. Amém. Quem quer ajudar, não espera ser chamado. Concorda? Quem quer ajudar, quando vê um movimento, fala, estou aqui. Não precisa de ligar, não precisa de nada. Eu sei, aqueles que são os ajudadores, eles estão aqui na porta. Você não precisa nem de andar atrás. Glória a Deus por eles. Mas, de vez em quando, a gente tem que, irmão, ajuda. Ainda bem que eles vêm e ajudam, né? Aí, quando é no final do ano, a mesma coisa. Irmã, pastora, nossa, esse ano não deu. Olha, mas o ano que vem, irmãos, o pessoal da Vila do Papel, você não pode ajudar eles mais. Acabou. Eles não são mais da Vila do Papel. Aquelas crianças lá da Vila do Papel, você não pode mais ajudar, porque hoje eles já são moços e moças. Passou. E o que é que você fez? O que é que você fez? Hoje eles já são Buena Vista. Se você quiser ajudar eles, vamos lá para o Buena Vista.
Porque o pessoal da Vila do Papel, não. Aqueles já passaram. Quantos prometeram a Ana Paula? Ana Paula, eu vou com você. Ana Paula, eu vou com você. Ana Paula já está com o Senhor. Né? Nos ajudou demais. Ô menina que nos ajudou, mas já está com o Senhor. Ela fez o trabalho dela. Aliás, quando ela passou para o Senhor, ela estava no meio do trabalho que nós íamos colocar eles lá no Buena Vista, e ela faleceu há 15 dias antes de vê-los dentro das suas próprias casas. Infelizmente, um assaltante fez um assalto e deu um tiro e foi certeiro, e ela faleceu ali na hora. Mas ela deu a sua parcela de contribuição. Ela não ficou esperando, ela foi. E o que nós estamos estudando aqui, lança o teu pão sobre as águas. Não é amanhã, é agora, e é imperativo. Lança. Você quer receber a promessa para poder colhê-lo daqui a muitos dias? Então lança, é hoje. Não fique aí parado. Deus, Ele é um Deus dinâmico. Deus, Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja, e foi havendo as separações da terra, da água, e Ele foi formando todas as coisas. Deus é um Deus dinâmico, e Ele não permite que nós vivamos nessa mesmice. Pelo contrário, que é o nosso segundo tópico. Viva uma vida dinâmica. E quando ele traz aí no capítulo 11, então a partir do verso 3, ele usa algumas metáforas que ele fala sobre a árvore caída, ele fala sobre aqueles que observam o tempo, o vento, as nuvens. E quando ele fala a respeito da árvore caída, ele fala sobre viver o passado. Tem gente que ele vive do passado. Ele vive do passado, que impede ele de viver o presente, plantar hoje no presente para colher, então, um futuro. E quando ele faz o uso dessa metáfora, que é uma figura de linguagem, ele está falando a respeito dessa árvore que caiu. Ele fala assim, quando uma árvore caída que caiu ao norte ou ao sul, ali ficará. Sabe o que ele está dizendo assim? Ela não pediu licença para tombar ao chão. Ela não teve nenhum homem que foi capaz de falar, não cai para cá. Vocês já viram algum homem lá e segurar a árvore para ela não cair? Ninguém se arrisca, não é verdade? Por quê? Porque sabe que se ele ficar lá, é ele que vai tombar junto. Quando Salomão está falando a respeito da árvore que cai, do vento, ele está falando também sobre essa imprevisibilidade da vida, que a vida não é composta apenas por momentos bons, mas também de períodos desagradáveis. Aqui ele fala sobre a finitude da vida. A vida tem fim, infinito só a eternidade com o Senhor. A vida, enquanto estivermos aqui, ela tem um fim. Por isso, ele nos convida a viver com propósito, a tomar uma atitude, a viver uma vida dinâmica na presença do Senhor. Sabe por quê? Nós não sabemos que dia nós vamos tombar. Quem sabe? Ninguém sabe. E um fato interessante que eu gostaria aqui de colocar sobre essas pessoas que vivem apenas do passado, eu quero trazer, das pessoas que não sabem analisar as perdas, das pessoas que não sabem analisar a perda emocional, a perda física, a perda sentimental, a perda financeira. As pessoas que não sabem assim avaliar, elas sofrem muito. E Deus está nos dizendo aqui que nós precisamos olhar a vida e enfrentar o que a vida nos propõe. Lança o teu pão, mesmo no momento de dificuldade, mesmo nos momentos em que nós estamos sofrendo perdas, nós somos convidados a lançar o nosso pão. Porque quando nós estamos com um diagnóstico, por exemplo, papai, quando ele foi partir para o Senhor, um homem de Deus, Deus poderia tê-lo curado? Claro que poderia, mas aprove ao Senhor levá-lo. O médico falou, ele teve um câncer de pulmão, e o que matou ele foi a metástase no rim, porque tirou um rim, e há 30 anos atrás ainda não tinha tanta evolução quanto hoje,
né, das diálises, das hemodiálises. Então, não tinha como sobreviver sem o outro rim. E o papai, então, já estava na parte final da vida. E o médico falou o seguinte: leve ele para casa. Ele vai durar em torno de 3 dias. E vocês, pelo menos, ele vai receber o aconchego, estar com vocês. Então, pegamos o nosso pai e levamos para casa. E, num sábado à noite, ele falou o seguinte: nós vamos reunir lá. Vai lá, Chiquinha. Chiquinha, minha mãe, chama Francisca, mas tem por apelido Chiquinha. Chama os meninos tudo aqui. Reuniu todos nós dentro do quarto, a minha mãe, a minha avó e todos os filhos. E ele falou assim: nós vamos fazer hoje o culto do concerto. Eu sabia lá o que era culto do concerto, irmão. Ele falou: hoje nós vamos aqui pedir perdão uns para os outros. Ele estava curando a minha alma. Ele estava curando a alma da minha família. Ele não queria deixar nada perdido. Ali ele estava como Salomão no fim da vida, fazendo o resumo da vida. Ele falou: olha, vou falar com vocês. Chegou o meu tempo. Coisa que ele nunca admitia partir, porque ele tinha muita vida, ele amava viver com Jesus. E ele disse: chegou o meu tempo, eu vou passar para o Senhor. Mas antes, olha só, antes de ir para o Senhor, eu quero falar aqui com cada um de vocês. E vocês vão ter a oportunidade agora de pedir perdão e eu de perdoar. E eu também de pedir perdão e ser perdoado por vocês. E ele começou, não lembro mais quem estava aqui à esquerda dele, e ele foi falando um por um. Quando chegou na minha vez, tinha coisa. E ali eu fui muito sincera. Eu falei: papai, aquele dia que eu cheguei tarde, o senhor brigou comigo. Eu quis dizer que eu estava estudando, não tinha quem me trouxesse para casa. Então, felizmente, o Roberto, nós era menino lá, 18 anos, qualquer coisa assim, era uma época de vestibular, ele estava esperando do lado de fora e ele me trouxe para casa, porque os ônibus já não estavam correndo mais. Então, ele me trouxe. Deus usou ele para eu não vir a pé sozinha, da Avenida Paranaíba até Campinas, onde morávamos. Então, papai, foi por isso, eu quero te pedir perdão. Ele falou: eu te perdoo, minha filha, e quero te pedir perdão também, porque eu falei tão duro com você. E ali, Deus curou minha alma. Deus tratou a minha vida naquele momento. E assim ele foi fazendo um por um, até chegar na minha avó, que era para ele como mãe. Ele passou ali para nós o exemplo de vida. Chegou na minha mãe, agradeceu tudo que ela fez por ele, até aquele momento, e que ele tinha certeza que ela continuaria fazendo por nós, filhos. E ele falou o seguinte: não quero choro, não quero escândalo, quero testemunho. Eu só vou primeiro que vocês. Querem encontrar comigo? Queremos, papai. Permanece na fé que eu ensinei a cada um de vocês. Querem encontrar comigo? Falou bravo. Sim, papai, queremos. Permaneça nessa fé. Não desvia dessa fé, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu vou ficar com a mão estendida, aguardando a cada um que chegar no reino celestial, do outro lado da vida. Amém, amados? Eu posso chorar a morte do papai? Não. De tristeza, não. Eu sinto saudade, que é normal. A saudade só aumenta, ela nunca diminui. Mas uma coisa é certeza, daqui a pouco nós vamos nos encontrar. Então, para o cristão, a morte não é morte. A morte deixa de ser morte e transforma-se em vida. Isso é lançar o pão. Ali naquele momento o papai estava me ensinando. Ele estava lançando o seu pão de fé e de esperança, de que nós íamos nos encontrar. E me ensinando também para que eu ensinasse para os meus filhos. De que a morte, quando você vê o povo do mundo quando morre, eles quase morrem junto. É um desespero. Por quê? Porque não tem Jesus, não tem fé, não tem esperança. Não lançaram o pão da fé, o pão da vida eterna em Cristo Jesus. E hoje eu aguardo, daqui a pouco, a qualquer hora eu vou encontrar com o papai.
com a minha avó, com a minha sogra, com os meus sobrinhos que já foram. E assim vamos, aguardando a cada um tantos irmãos que já foram. E com alegria. Essa é a postura do cristão. É porque nós analisamos a vida, mesmo dentro dessa imprevisibilidade, com fé e com esperança de que do Senhor, então, nós vamos receber esse galardão, a vida eterna, no futuro. Nós não podemos ser levados pelo que o mundo coloca, pelas intempéries e pelo desespero. Uma vez acompanhei um irmão numa perda financeira que ele só ficava esperando receber o dinheiro que ele tinha para receber. Irmãos, esse irmão envelheceu, morreu e nunca recebeu. E passou a vida inteira aprisionado dentro de um passado. Você quer viver aprisionado dentro de um passado? Ou você está disposto a tomar uma atitude e enfrentar o futuro com coragem e com ousadia? Está disposto? Vou fazer igual meu pai. Está disposto? Então muda de vida. Muda de vida. Tome essa lição como sendo uma lição para que você possa olhar para a sua vida e falar assim, esse passado não me prende mais. Não olhe para trás, irmãos. Um dia eu ouvi uma frase e ela é bem certa. Quem vive de passado é museu. Você não é museu. A sua vida, você não é peça do passado. Você tem um passado, mas você tem uma vida toda, que a palavra de Deus diz, a cada manhã o seu amor me renova. Então, se o amor do Senhor me renova, eu não sou mais velho. Então, eu não tenho que viver preso ao passado. Essa é a promessa. Você está na promessa? Eu estou na promessa. Amém, amados? E é assim que nós vamos observando o que ele continua propondo a respeito do movimento das nuvens. Ele fala sobre viver o presente. Porque quem olha o movimento do vento e das nuvens, ele não planta e ele nem colhe. Quem fica assim esperando, ele vê a vida passar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é assim que a música diz? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, isso é antibíblico, irmão. Nós não podemos ter isso para nós. Isso é contrário a tudo que Jesus disse. Ele falou assim, olha, eu trago para vocês vida, e vida abundante. Eu não posso continuar olhando a vida meramente, vendo ela passar. Eu tenho que tomar uma firme decisão diante dos obstáculos que a vida me impõe. Eu preciso olhar a vida e falar, esse é o obstáculo que ela me impõe, eu vou ultrapassar. Agora, irmãos, sozinhos... Então, a pastora Cássia está falando aqui que se nós tivéssemos olhado pelo tempo, irmão, nós nem teríamos feito o Natal com alegria, porque vai sofrer. Nós acreditamos, foi uma semana de chuva, e quando todas as previsões eram chuvas torrenciais, aqui na chácara não choveu. Choveu na pedreira, até a pedreira choveu, mas choveu mesmo. Mas da pedreira para lá não choveu. Vocês sabem, irmãos, o que é isso? É acreditar. É nós orarmos e falar lá, igual o Jimmy Swaggart, dizer, chuva, para em nome de Jesus. E a chuva parou, o sol brilhou. É Deus, irmãos. Se nós formos olhar para essas intempéries, nós não vamos fazer nada. Nós não vamos conseguir romper com a vida. Por isso, nós precisamos tomar uma atitude de fé e de esperança. Fé e esperança, irmãos, não é uma fé irresponsável. Não é uma esperança irresponsável de que as coisas vão acontecer. Não é fazer barganha com Deus. Eu dou a minha casa para Jesus porque Ele vai me dar uma empresa. E hoje o que a gente vê são pessoas processando a igreja porque recebeu uma oferta. Você deu voluntariamente ou você fez barganha? Com Deus não tem barganha. E tem muito crente pensando em fazer barganha com Deus. Com Deus não tem barganha. O que nós precisamos de observar, que a atitude de fé, irmãos, não é assim, eu acredito, e eu acredito no que eu estou falando. Não. Fé
é saber que se Deus quiser fazer, como eu falei para vocês, mesmo o papai sendo um homem de Deus, Deus tinha poder de curar o papai, aprove ele não curar. Eu continuei confiando em Deus. Uma vez eu ouvi um filho falar assim: se Deus não levantar minha mãe dessa, eu não vou servi-lo mais. Quem perdeu? 2 vezes ele, porque perdeu a mãe e perdeu também praticamente a vida, porque anda aí batendo cabeça para um lado e para o outro. Porque não quer, negou temer a Deus. Porque achando que a vida de comunhão do pai e da mãe era uma barganha. Não é, irmãos. Ninguém aqui vai ficar para a eternidade. Todos nós um dia vamos encontrar com Cristo. Então, nós temos que saber que a fé, ela existe pilares da fé. O que é pilares da fé? Fé é acreditar. Apóstolo Paulo, em Hebreus 11:1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não pode ser visto. Esse é o conceito de fé. Sua fé está onde? Naquilo que você pode pegar? O mundo é assim. O mundo fala, eu acredito porque eu vejo. Está aqui, ó. É concreto. Está aqui, eu estou vendo, então eu posso falar que existe. Não, a palavra de Deus diz o contrário. Fé é isso, é acreditar. É buscar o conhecimento da palavra, é o jejum, é a oração. A esperança é aguardar, é esperar, é confiar que algo positivo da parte de Deus nos sobrevirá. E para que eu tenha esperança, ela requer perseverança. Perseverança. Por isso, irmãos, nós precisamos plantar sementes. Nós precisamos plantar sonhos. Nós precisamos olhar para a vida e saber que a vida ela é construída de acordo com o que eu projeto em Deus. Não apenas uma vida, hoje eu vivi mais um dia, o céu. Não tem um personagem assim? O dia, o céu, o azar. Não é? Ele fala assim: meu Deus, que lamúria, sai dessa, meu irmão, olha para frente. Deus está com aqueles que estão à frente, não com aqueles que retrocedem. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Sabe, outro dia orando com uma pessoa, Deus falou assim para mim: fala para ele que eu vou quebrar o retrovisor dele. Falei, Deus, para ele parar de olhar para trás, é para ele olhar para frente. Ninguém dirige a sua vida olhando pelo retrovisor. Tem gente que só está aqui, ó, o olho está no retrovisor. O retrovisor é do tamanho de uma mão. E o para-brisa é tudo isso aqui num carro, e a pessoa está de olho só no retrovisor. E batendo aqui na frente, caindo em buraco. Acorda, Deus está te dando oportunidades. Nós temos que plantar sementes, acreditar, lutar, viver por fé e esperança. Agora, sozinhos, nós podemos nos perder no meio das lutas. Por isso, nós sempre temos um grupo. Já viu, a igreja aqui agora somos todos nós. Mas nós temos os grupos familiares, que é uma extensão da igreja para poder levar Cristo Jesus lá para dentro do seu lar, para poder os irmãos te ajudar, para você poder viver uma vida em comunhão. Nós temos aqui grupos de oração. Nós temos aqui a oração de Davi. O pessoal fala assim, aqui não tem culto de libertação. Tem culto de libertação, sim. Hoje aqui agora é um culto de libertação. Amém, amados? Aqueles que querem. Agora tem gente que quer o culto de libertação. Faz o culto de libertação. Vem ver se ele vem. Vem não. Ele só quer que tenha o nome. Não vem. Lá na igreja não tem campanha. Tem sim, nós temos a oração de Davi todos os dias, a partir das 6:30 da manhã. Vem aqui para você ver quantos vêm aqui. Vem cá para você dar uma olhada. É uma minoria daqueles que querem. Nós temos aqui 24 horas de oração. Vem aqui para ver quem passa 24 horas de oração aqui. Pouquíssimos. Sabe por quê, irmãos? Todo mundo quer entrar em Canaã, não é verdade? Oba, vamos para Canaã. Todo mundo quer entrar em Canaã. Agora, me fala, quem quer deixar o Egito? 1, 2, 3. Quem quer enfrentar o gigante? Ninguém, mas receber a coroa lá, ser premiado como rei, casar com a filha do rei, todo mundo quer. Não é assim? Somos nós humanos. É eu e você.
Salomão está falando aqui, não é nem para nenhum super-homem ou alguém lá do mundo, não. Ele está falando para nós aqui de dentro da igreja analisarmos, avaliarmos a nossa vida e vermos quanto nós temos uma vida medíocre. Falamos que somos, mas não somos. Aqui tem tudo o que você precisa. Nós temos aqui a oração dos filhos. Deus tem realizado tantos milagres. Todos os dias, depois da oração de Davi, aqueles que podem, continuam até 8 horas da manhã. Nós estamos aqui orando em favor dos filhos. Está precisando de ajuda? Vem para cá. Vem orar. Nós vamos começar na oração de Davi, Maurício, a partir do dia 2 de janeiro. Nós vamos começar 40 dias de jejum e oração. Quer ser abençoado, irmão? Vem orar. Ah, vou ficar em casa, pastora, que dificuldade, levantar de manhã. Irmãos, só se você for um desocupado, para não ter dificuldade. Se você é um desocupado, continue então, ou mude de vida. Porque Deus chama os ocupados mesmo. Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso, não. Aqui, os que vêm para a oração de manhã, pergunta se eles passam o dia inteiro aí à toa na vida. Não. É correndo. E sai daqui correndo para ir trabalhar. E dorme de madrugada, e 6:30 da manhã, nós estamos aqui orando. Aqueles que querem. É esse batalhão que Deus está querendo formar em mim e você, falando assim, gente, nós estamos formando um grupo para chegar no céu. Não é para chegar em outro lugar. Não é para ir para o céu da boca da onça, do oba-oba. Não, é para irmos para o céu mesmo. Quer orar, quer receber vitória? Plante sementes. Plante. A germinação, eu não posso fazer. Veja o agricultor, ele acredita que a terra vai produzir. Ele sabe o tempo certo de preparar a terra. Ele não prepara a terra hoje. Quem vai produzir não está arando a terra hoje. Pelo contrário. Quem vai produzir já preparou a terra lá em agosto, né, Ivo Palma? Lá em agosto, e agora as sementes já estão lá, ó, e ele tem fé que vai cair a chuva e vai produzir. E você tem feito o que com as sementes que Deus tem te dado? Você tem olhado, você põe a semente lá, deixa eu ver se Deus já fez alguma coisa. Vai lá e descobre, tira a semente. Ah, ainda não fez nada, meu Deus do céu. Tem sementes que germinam rapidinho, como a do feijão. Mas tem sementes também, irmãos, ó, que levam, né? A jabuticaba leva quantos anos para produzir qualquer coisa, não é verdade? As que a gente planta, né? Não as que compra já pronta, que já foram plantadas há muito tempo. Então, irmãos, nós precisamos acreditar e lançar mão e semear. Eu observo no nosso testemunho como ABM, nós lá na Vila do Papel, cuidando daquele povo, o pessoal da Vila do João Leite, e como de tantos outros do Projeto Vencer, né, o pessoal que são ex-dependentes químicos, que nós estamos ali investindo. Quantos falaram para nós lá, para o pessoal da Vila do Papel, desista desse povo. Gente, isso aí não vai dar nada, vocês estão alimentando o vício deles. Irmãos, nós lançávamos as sementes. Nós lançávamos as sementes. Claro que fizemos algumas modificações, foi necessário, nós observamos tudo. E o que for de melhor nós queremos fazer. Mas uma coisa, gente, quando nós olhávamos para aquelas crianças, o nosso coração não aguentava. E pensávamos assim, meu Deus, que futuro vai ter essas crianças dentro do lixo? Eu queria ter trazido as fotos que eu preparei, mas hoje o cenário não deu para mostrar. Aquelas crianças que nós fotografamos dentro da caixa de lixo, dentro da caixa de papelão, literalmente, pastor Silvio foi assim, usado por Deus de pegar aqueles meninos brincando lá dentro da caixa de papelão, tudo sujo, descalço, maltrapilho. Hoje, são moços e moças, foram sementes que eu e você lançamos. Fomos nós que acreditamos, foi vocês que acreditaram no nosso trabalho e vocês contribuíram para que eles estivessem aqui no palco.
apresentando aquela peça. Eu ainda falei para o Elma, fotografa aquela menina X lá, porque ela seria que eu ia colocar aqui hoje, para poder mostrar, hoje, completamente transformada. Transformada, sabe por quê? Porque nós um dia lançamos o nosso pão sobre as águas, nós acreditamos, irmãos, e isso é o convite que o Senhor Deus nos faz, contribua. Apóstolo Paulo fala assim, o maior ensinamento que nós temos sobre contribuição, está lá em 2 Coríntios 8 e 9, quando os irmãos da Macedônia, que não tinham nada, pobre, paupérrimo, eles insistiram, Paulo fala, eles insistiram para contribuir conosco. Irmãos, quando eu vi aquele vídeo lá da África, que aqueles irmãos lá que não tinham nada, trazendo as suas pequenas moedas, e colocando ali dentro daquela caixa. É dizendo assim, do meu pouco eu ainda faço muito. E Deus está olhando aquilo lá e dizendo assim, eles estão dando do nada. E nós aqui com tanto gente, o que nós fazemos? Miserável homem que somos. Somos nós, irmãos. Somos nós, que não temos coragem de dar uma oferta. A oferta, irmãos, ela é sacrificial, sabe? Porque tudo que nós temos é de Deus. Agora, nós temos que tomar uma decisão de servir a Deus e não servir ao dinheiro. A nossa contribuição, ela é uma prova de amor. Amor. Você tem amor para dar ao seu próximo? Você contribui. Se você não tem, você continua só para você. Só para você. Você guarda para você. Guarde, porque o dia que você for, você vai levar tudo, né? A tristeza de não ter contribuído. E vai ficar tudo aqui ainda para as pessoas poderem brigar com os bens que você produziu. Então, irmãos, distribua, faça alguma coisa, prove o seu amor cristão. Sabe, a oferta ela é sacrificial, mas ela é voluntária. Eu oferto e não olho o que eu dou. Eu tenho alegria de contribuir. E isso, irmãos, só faz quem tem Jesus. Quem não tem Jesus não consegue fazer isso, porque ele só pensa em si mesmo. E finalizando, então, o capítulo 11 de Provérbios, ele fala sobre uma escolha responsável. Ele fala sobre viver com responsabilidade. Viver com responsabilidade, eu falo agora à juventude e também a todos nós que aqui estamos. Falamos à juventude porque a juventude ainda está por escolher a vida. A juventude ainda está olhando o que eu posso fazer. A força da juventude. Faça escolhas responsáveis, sabendo que de todas as suas escolhas, você vai ter que assumir as consequências. Você tem que assumir as consequências. Se eu tomei uma decisão hoje na vida, eu vou ter que ser fiel a essa minha escolha. Se eu tomei a atitude de ter um casamento, eu casei é para sempre. Eu casei, nós pregamos um casamento só. Nós pregamos um casamento só. Nós queremos que você, jovem, nós que aqui estamos, honremos a nossa decisão diante de Deus. É uma atitude que nós tomamos hoje, jovem, para um futuro inteiro. Para uma vida toda. Vamos passar por intempérias? Vamos. Meu Deus, cada um sabe. Cada um sabe o seu sofrimento. Vovô dizia assim, cada um no seu canto sofre seu tanto. É verdade, a nossa vida de casado, só nós sabemos dizer as nossas dificuldades. Mas nós estamos aí, lutando, perseverando. Porque mudar de marido e de mulher, só muda de nome e endereço. O resto é tudo igual. Problemas aqui na China, na Cochichina, onde quer que nós formos, os problemas de família serão sempre os mesmos. Não muda. Então, cabe a nós assumir as responsabilidades do que Salomão disse. Vive a vida com intensidade. Vive a vida segundo os teus olhos e o seu coração. Mas saiba de uma coisa. Sobre tudo o que você está fazendo, Deus vai te chamar a juízo. Deus vai chamar você jovem, Deus vai chamar você adulto que aqui está, Deus vai chamar você papai, Deus vai chamar você vovô, Deus vai chamar todos nós, a minha, você, a responsabilidade dos nossos atos hoje. Hoje. Se eu estou maltratando o meu cônjuge, Deus vai me chamar a responsabilidade.
E se o meu cônjuge está me maltratando porque eu o maltrato, ele vai chamar cada um a sua responsabilidade. Lá diante de Deus não tem justificativa. Então, cada um de nós temos que assumir a nossa responsabilidade, sabendo que as nossas responsabilidades e as nossas escolhas hoje, elas terão consequências eternas. Então, amados, o que o escritor, né, de Eclesiastes nos chama, ele nos aconselha a lançar o nosso pão naquilo que nós não podemos controlar, naquilo que não está nos moldes da sociedade, nem nas regras de administração, ou mesmo nenhuma outra convenção popular. Seria mais fácil se ele dissesse assim para nós: lança o teu pão guardando ele, pega ele, tranca ele, cuida dele, nutre ele ali fora de mofo, coloca ele no lugar bem seguro. Ele não dá, ele não nos dá essa opção. Pelo contrário, ele diz assim: guarda o teu pão nas águas de Deus. Guarda o teu pão nas águas de Deus. Sabemos que isso não possui nenhuma lógica, humanamente falando. Como assim? A pastora Cássia perguntou na pregação de domingo: como assim? Como assim, Senhor, eu grávida? Grávida como se eu não conheci nenhum homem? Como assim, Senhor, minha mulher vai ter filho se ela é estéril e eu já sou velho? Como assim? Como assim lançar o pão sobre as águas? Como que eu posso? Como assim, irmãos? É acreditar. Isso, nós humanamente falando, nós não vemos nenhuma lógica. Tudo isso só pode ser visto pela lógica de Deus. Porque lançar o pão, ele se desfaz e acaba. Como que eu vou colher? Eu vou colher também sobre tudo quanto eu plantar, eu vou colher. O que eu planto, eu vou colher. E é Deus que vai trazer. Irmãos, se eu guardo um pão num depósito, ele é responsabilidade minha. Porém, se eu guardo o pão nas águas de Deus, ele é responsabilidade de Deus. E é Deus que vai prover que ele volte para nós no tempo certo. Ele nos trará o pão. Amém, amados? Isso é ter fé. Isso é ter esperança. Cabe a nós acreditar. Cabe a mim e a você acreditar o que Deus pode fazer com o pão que você está lançando sobre as águas. E eu gostaria agora, finalizando, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração. Eu gostaria de convidar todos vocês a estar de pé, para que nós pudéssemos estar agora orando. Se você tem dificuldade de avaliar a sua vida, se você tem dificuldade de avaliar as suas dores, as suas perdas, as suas incertezas, a você que não vê mais saída na vida, no seu relacionamento, no relacionamento com seu esposo, o filho que está perdido, você que perdeu a esperança, irmãos, ainda tem um tempinho, vem à frente. Por que vir à frente? Vir à frente é uma decisão, é dizer, eu preciso. É aquele que precisa de aprender a lançar o seu pão sobre as águas de Deus, porque até aqui é você que tem confiado, que você é responsável pelo seu pão e que você vai fazer. Essa é uma chamada para você falar: Deus, eu deposito nas suas mãos. Eu deposito nas suas mãos o meu pão. Eu deposito nas suas mãos a minha fé, a minha esperança. Eu deposito o meu pão, a minha vida em tua presença. Venham, pois somente com a ajuda de Deus, irmãos, somente com a ajuda dEle, nós vamos alcançar, nós vamos conseguir romper. Um dia nós vamos colher, vocês vão colher essa atitude hoje que vocês estão tomando, de vir à frente e dizer: Deus, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da ajuda do Senhor, eu clamo pela sua ajuda, porque sozinho eu não dou conta, a minha família não prossegue se o Senhor não estiver conosco. Então, irmãos, confie ao Senhor, agora nesse momento, o seu pão. Confie ao Senhor aquilo que você perdeu, que você acha que perdeu.
O que você pensa que perdeu, é Deus que vai. De repente, Deus está tirando agora para dizer, você não sabe o que eu faço hoje, você vai entender só amanhã. Quantos têm experimentado do perdão de uma forma que jamais experimentou no momento de dor e de sofrimento? Quantos têm esperado a cura? Quantos estão se vendo como uma árvore caída, como uma árvore que está apodrecendo, sendo esquecida pelo tempo? Enquanto estava alta, linda, maravilhosa, todos olhavam. Muitos vinham e se assentavam debaixo de você. Hoje caído, ninguém lembra mais de você. E você está pensando dessa forma. E Deus está dizendo assim, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Essa é a palavra do Senhor para você. É Deus que vai fazer brotar as águas, é as águas do céu. É Deus que emana essas águas. E ela está aqui hoje. Tome para você. Tome para você, entra para a oração, entra para o jejum. Irmãos, as nossas orações têm que ser regadas com jejum e com oração. Não é só orar, não. Nós precisamos determinar, manter firme, perseverantes, mas regue as suas orações com jejum, com perseverança, com leitura da palavra, porque é só através dela que nós vamos alcançar a vitória. E eu gostaria de pedir aos pastores que estivessem orando agora, com imposição de mãos, ajudando essas pessoas que aqui estão, porque é do Senhor, nós não podemos fazer nada, mas a sua atitude hoje diante de Deus, ela muda a sua vida, ela muda a sua família, ela muda a situação que você está vivendo. Então, irmãos, entra aí o grupo de intercessão, entra aqui no meio, vamos estar orando, ministrando a bênção, o milagre do Senhor. Você vir aqui à frente, é um milagre, você está dizendo, eu recebo o milagre do Senhor sobre a minha vida. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, meu Deus, o Senhor é conhecedor de todas as coisas. O Senhor é conhecedor de todas as nossas necessidades. O Senhor é um Deus que nos vê. O Senhor é um Deus que nos assiste, ó Deus, de perto. O Senhor é um Deus que estende as suas mãos sobre nós e nos ajuda a caminhar. Por mais que nós venhamos, ó Deus, estar falhando cada dia, mas o Senhor está dizendo, filho, eu estou contigo. Caminhe. Não olhe para trás, não olhe para o passado, mas olhe para frente, olhe para cima. Creia que Deus está com você. Creia que só através da ministração da palavra, só através da bênção do Senhor, você alcançará a vida, você alcançará uma vida com propósito, porque as águas do Senhor estão aqui nessa manhã. As águas do Senhor estão fluindo sobre a minha vida, sobre a sua vida. As águas do Senhor estão aqui neste local. E você pode não apenas ficar no raso, mas você pode buscar águas mais profundas e clamar ao Senhor. Deus, eu preciso da sua ajuda. Me ajude, Senhor Deus, a ir para as águas profundas. Me ajude, Senhor, meu Deus, a ter uma vida com propósito. Minha vida a ter uma vida abundante. Uma vida de fé, de esperança, uma vida que produza frutos, uma vida que não esteja presa ao passado, uma vida que não esteja presa ao que eu perdi, mas uma vida que esteja olhando para o Senhor, o Deus que vai restituir o meu pão, o Deus que me traz a alegria, o Deus que me traz a fé, que me traz a confiança de um futuro brilhante, de um futuro, meu Deus, na eternidade contigo. Assim nós ministramos, Deus. Veja o coração de cada um que aqui está, a cada um que precisa de experimentar da cura, do perdão, a cada um que precisa de experimentar da tua doce presença. Meu Deus, o Senhor vê os corações.
que o Senhor dê a eles o propósito, que o Senhor firme, meu Deus, o pensamento de cada um, daqueles que estão se colocando aqui em Tua presença, que o Senhor olhe para cada um deles e ministre a bênção, a graça, a paz, o amor do Senhor no coração, que eles possam olhar, meu Deus, não para o homem, não esperando do homem, Senhor, mas que venha do Senhor a resposta para suas vidas e a glória do Senhor seja aqui manifesto. Assim nós ministramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amados. A vocês que aqui vieram, que a graça do Senhor seja sobre vocês. Que vocês tomem essa atitude de vocês como sendo um marco na vida de vocês, que fará a diferença, que fará com que vocês triunfem olhando para Cristo Jesus, lançando o pão, que a graça e o amor de Deus nos conduza em paz. Amém, amados? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.